Audio Jungle. Estou esperando aí o professor Alexandre entrar. Eu decidi fazer essas lives, gente, para poder ajudar vocês e também me ajudar nesse momento que a gente está passando, né, de pura ansiedade. A ansiedade é algo normal na nossa era, mas agora ainda mais, né, por conta dessa crise que nós estamos passando aí em todas as nossas áreas, né? Professor, ele chegou, neuroexpert, deixa eu ver aqui, deixa eu aceitar aqui. Vamos começar, professor? Legal, vamos lá, vamos Eu nessa. gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua história, como é que chegou em Portugal, que foi e nunca mais voltou, né? Então fala um pouquinho da tua experiência, enfim, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, eu já trabalho com neurociência aplicada a negócios há 10 anos praticamente, né, que eu venho estudando isso. E pintou a oportunidade de vir para cá para fazer o doutorado. E aí conversei com a família e disse, olha, quem sabe vai todo mundo para lá e a gente tem uma experiência fora. O pessoal achou bom, a gente tirou a raiz toda de um país e está colocando a raiz toda em outro país, né? E até agora, até esse momento, né, fora obviamente esse evento catastrófico que está acontecendo no mundo todo, Sim, e começou por aqui, né? sim, A gente está muito bem aqui, graças a Deus, né? O doutorado está indo muito bem também, os trabalhos aqui também estão começando a surtir efeito, o pessoal está começando a reconhecer bastante o nosso campo, principalmente, infelizmente, por esse advento também do próprio coronavírus, né? Dessa fatalidade. sim, sim, A gente está tendo bastante relevância pela questão dos soft skills, da questão da humanidade, né, que a gente traz isso dentro dos conceitos que a gente trabalha. sim, Então, eu acho que a própria tendência mundial e a própria tendência de mudança de comportamento faz com que esse tipo de questões que a gente levanta, eles se tornem mais prioridade hoje em dia, né? Porque as coisas sim. têm que mudar, né, Ítala? Eles não podem continuar É, como estão sendo feitas, né? é, Isso é um verdade. impacto mundial, até da própria distorção de comportamento, sabe? Eu acabo Sim. percebendo em relação a isso, né? É verdade. É, eu vejo esse momento como um momento positivo também, sabe? Eu sou uma Sim. otimista de carteirinha. Mesmo no meio do caos, eu tô lá, vai dar certo. Gente, vai dar certo. Porque não é possível que exista um mal tão grande que não venha com ensinamentos e aprendizados, né? E realmente eu acho assim que pararam a humanidade, né? Eu creio que foi Deus que parou a humanidade e disse, olha, gente, vocês têm aí que fazer um ajuste porque vocês não estão indo pelo caminho legal, né? E aí o que é que Ah, acontece? Eu vejo hoje nós somos obrigados a fazer aquilo que a gente não fazia antes, que era conviver com a nossa própria família, né? Então é eu incrível, né? É recebo incrível. eu recebo assim vários directs. Por que eu criei isso, né? Essa coisa de falar de ansiedade. Porque eu recebo muitos directs e muitas mensagens no meu WhatsApp. As pessoas dizendo que estão surtando dentro de casa. Aí eu, gente, o que mal vocês mais queriam era ficar dentro de casa, né? Porque trabalhava muito e tal. Aí agora vocês estão dentro de casa. O que é? E aí eu fiz uma pesquisa rápida com algumas pessoas conhecidas mesmo, né? Claro. Aí elas começaram a dizer, Ítala, eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Ítala, eu não aguento mais meu marido, meu filho, essas crianças. Quer dizer, nós terceirizamos, quarteirizamos a educação dos nossos filhos. No caso, nós mesmos, né, foram terceirizados a nossa educação nas escolas. Então, eu, pelo menos, eu me lembro que eu passava o dia no colégio, praticamente. Ia, Claro, voltava, voltava, ia. E aí, tá tudo bem, entendeu? Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu só estou dizendo que agora, nesse momento que foi necessário, que está sendo necessário a gente se comunicar com essas pessoas e conviver 100% praticamente com eles, dormir, acordar e continuar e passar o almoço, jantar e ter que inventar brincadeiras dentro de casa.
as brincadeiras cansam também, e aí começa a ter um problema sério de comunicação, de convivência, de gestão de conflitos. As pessoas não estão administrando o tempo direito mais, porque quando você nota, você não sabe mais se hoje é segunda, se hoje é domingo, se hoje é sábado. É um de feriadão, né? O brasileiro adora um feriadão, mas aí agora ganhou um feriadão de meses, né? Porque a gente, ao invés de passar... Agora vai ter Semana Santa, né? Esses dias, que era um dos feriados mais esperados pela maioria das pessoas que você vai, viaja. Só que você não vai viajar, né? Você vai ficar em casa, do mesmo jeito que você está já há 2, 3 semanas. Então as pessoas começam a surtar e a ansiedade começa a bater de verdade, né? E aí a pergunta que não quer calar, que eu quero saber a tua opinião. Por que que a ansiedade é tão ruim, na sua opinião? Não estou te ouvindo. Uma ressalva em cima disso, eu acho que, na verdade, a Terra está nos colocando de castigo pelo mal que a gente está fazendo a esse planeta, sabe? E a verdade é a seguinte: se você não aguenta a sua própria família, eu acho que você tem que rever os seus conceitos, a educação que você está dando para os seus filhos, sabe? Sim, sim, Porque a maioria das reclamações que a gente ouve dos velhinhos em leito de morte eu não tive tanto tempo para ficar com vocês, sabe? E sim, a gente está tendo tempo para refletir em cima exatamente disso. Poxa, a gente está tendo tempo sim. precioso para ficar com os nossos filhos, fazer o teminha de É, casa com eles, ensinar. é, Então, assim, ó, enxergar a qualidade desse tempo. Eu acho que isso falta um pouquinho às pessoas, sabe? E sim, essa ansiedade, antes de responder a tua pergunta, essa ansiedade ela tem um pouco de origem em cima disso. Na pessoa não saber fugir do seu status quo, não saber fugir dos seus hábitos, sabe? Então, quando você tem que conseguir escapar dos seus hábitos, criar novos hábitos e conviver com outros hábitos, isso realmente sim, faz com que a pessoa se torne mais ansiosa, entende? Porque ela não sabe se ela vai dar conta. Ela não sim. sabe se depois disso o que, que pode acontecer, se ela ainda vai estar útil ou não, entendeu? Então é um assunto bem complexo, né? E é bacana esse trabalho que você está fazendo, porque você está trazendo vários pontos de vista em cima de um mesmo assunto, várias perspectivas sobre o mesmo assunto, né? E isso é Sim. bacana, porque é impossível vencer um assunto como ansiedade numa live de meia hora, de uma hora, Com né? certeza, com certeza. Hoje eu estava falando com uma amiga que Aham, ela tá tendo crises de ansiedade. Ela já tinha ansiedade, é uma sim, patologia dela, mas ela está sim, tendo crises assim enormes, que está tomando até remédio, né? E tem uma coisa que, sim, inclusive, eu vou falar numa das lives, num desses dias, que existe um sintoma da ansiedade que é igual o sintoma do corona, que é a falta de ar. E aham. aí a galera pira mais ainda na batatinha, porque já fica, eu tô com corona, eu tô com corona, eu tô com corona, e começa a falta de ar, e não sabe nem o que é que tem, sendo que o cidadão tá com ansiedade, uma crise de ansiedade tremenda. Mas eu vou E te assim, dizer, eu estudo isso e eu sofro de ansiedade extrema. Então, assim, não é uma questão. Você pode dizer, pô, mas como é que você estuda isso e você sofre de ansiedade, né? Então, quer dizer, carro de mecânico não estraga, então, é isso? eu vou Né? te dizer Então, uma assim, coisa, já que você está falando nisso, eu já trabalho no online, você sabe, né? Já tem claro, mais de 3 anos, então assim, eu estou acostumada a ficar em casa. Eu digo que Deus foi generoso sim, comigo, sim, porque eu não estou sentindo tanto, tanto, tanto. A sim. única coisa que eu sinto falta é de sair para fazer atividade física, que eu desço para dar uma corrida, né, na orla. E aí eu, gente do céu, como Deus foi generoso. E para mim está sendo assim sensacional, porque as pessoas estão se acostumando mais com o online. Eu aumentei o número de pacientes de atendimento de terapia. Mas, Sim, claro, sensacional nesse sentido, pelo amor de Deus, senão daqui a claro. pouco Não, claro, os claro. haters vão começar a dizer que eu estou dizendo que é sensacional o corona. Não é isso, gente. Estou Claro, falando claro, da claro, minha claro. vida, da minha experiência. E aí, eu olho assim as pessoas, gente, mas é tão bom ficar em casa. O que está acontecendo com
vocês estão enlouquecidos. E esse negócio do sintoma da falta de ar, ele é bom as pessoas prestarem atenção nisso. Nessa semana que eu vou fazer, né, os 7 dias de ansiedade zero gratuito lá dentro do Telegram, eu vou colocar técnicas para que as pessoas consigam ali sozinhas, sem precisar de ajuda profissional, apesar do que se você tiver com um nível alto, é importante que você busque um médico, Claro, psicoterapia, não claro, isenta, claro. né? E lá vai ter técnicas para que as pessoas sozinhas elas se controlem e saiam daquela crise, até porque a gente não está conseguindo nem ir para o médico direito, né, hoje em É, dia. é, Então, é é. importante que a gente se autoconheça, que a gente se autoperceba, e não só na ansiedade, em todas as outras questões e demandas. E a gente se desenvolva, né? Então, meu povo, aproveitem essas lives, sigam também aí o professor Alexandre, @neuroexpert. Essa live ela vai ficar gravada 24 horas. Para quem se cadastrar lá na página, eu vou ficar adicionando as lives lá e depois elas vão sair do ar depois que terminar esses 30 dias. Então, se você perdeu ou se você quiser assistir de novo, vai ter lá. Mas vamos lá. Diga então por que a ansiedade é tão ruim. Então, esse entendimento de ansiedade ruim é quando ela acaba atrapalhando a nossa vida, tá? Por exemplo, se você vai à academia fazer exercício, tá? E esse exercício ele faz bem para você, então tá tudo certo. Agora, quando você fica focada só nisso, isso também vai fazer mal para o seu corpo. Então, o que que acontece, tá? A ansiedade, ela é uma sensação, ela é um tipo de sentimento que ela vem para nos proteger acima de tudo. Ou seja, a ansiedade, ela simplesmente é o resultado do nosso processamento mental em relação aos estímulos que a gente percebe no meio, e a gente entende isso, e a gente prevê um futuro, ou a gente vive um passado, ao qual nos traz um tipo de sensação de alerta. Ou seja, se o futuro que a gente, que a gente prevê é um futuro negativo, obviamente a gente vai ficar em estado de alerta maior. Ou seja, a gente tem uma peça do nosso cérebro chamada amígdala cerebral que ela vai ativar e ela vai liberar adrenalina, ela vai liberar cortisol no nosso corpo, né? O que que acontece quase sempre com aquela pessoa que sofre de ansiedade? A gente nunca encontra ninguém que não tem ansiedade, tá? Aliás, as pessoas que não... Os menos ansiosos são os psicopatas, para a gente ter uma ideia. Tá? Porque o psicopata ele não tem essa questão da ansiedade aflorada, Não tem. tá? Porque ele não tem Isso. empatia, ele não tem aquele plano de agregar. Tá? Então, quer dizer, a pessoa que sofre de ansiedade, ela simplesmente encara os requisitos do meio, os estímulos do meio, de uma forma diferente da pessoa que não sofre ansiedade. Porque os problemas são os mesmos. As questões aparecem da mesma forma. Aqui pra gente, o coronavírus, por exemplo, ele é igual em todo mundo, para todo mundo. Tá? O que acontece é que, à medida que você compreende os estímulos do meio, você se torna mais vulnerável. Consequentemente, você acaba sofrendo um impacto maior. Então, assim, a gente não pode dizer que a ansiedade é ruim. A gente não pode dizer que nenhum tipo emocional nosso é ruim. Nem tristeza é ruim. Por quê? Quantas vezes você viu que era feliz porque estava triste por algo que você tinha perdido? Quantas pessoas dão Sim, valor à sua família, ou ao seu pai, ou à sua mãe, depois que perde uma pessoa? Tá? Então, verdade. quer dizer, o perder, a tristeza e a ansiedade são elementos que trabalham a funcionalidade do nosso comportamento desde sempre. Então, a gente não pode Sim. entender isso como algo ruim. O que a gente tem que fazer, e o que eu gosto muito de retratar, é tentar compreender e filtrar melhor os estímulos que você põe para dentro de você. Tá? Por exemplo, se você já tem uma predisposição a estar mais ansioso, se você ficar em contato com pessoas negativas, se você ficar em contato com notícias negativas, se você ficar em contato com elementos negativos, obviamente isso vai despertar de uma forma mais drástica, sabe? Não que você não tenha Essa que estar questão. atento,
Não que você não tenha que estar sim, atento, mas você tem que se sim. conhecer. Até onde o Lógico, seu potencial de segurança sim, biológica está sim. condizente com a situação atual, sabe? Porque É, o que eu eu pre... mesma fiz isso. Eu saí de alguns grupos Sim, porque as pessoas só falavam nisso e só colocavam notícias ruins. Lógico que eu acompanho, lógico que eu vejo os números, lógico que eu vejo claro, as orientações da OMS e dos governos, claro, enfim. Mas fica claro. um negócio, ao invés das pessoas virem estudar, irem ler os livros que você compra e que você nunca lê, né? Tem muitos Isso. cursos gratuitos, então assim, tem muitas coisas para fazer. Já já a gente vai falar de dicas, né, do que eles podem fazer. Mas é importante a gente se conhecer e saber até que ponto, como você disse, até que ponto que eu aguento isso aqui? E sim, as emoções, né, elas são natural do ser humano. O medo é natural, tudo é natural. É É importante que a gente claro. sinta isso, né? Não, Só não é legal a gente continuar sentindo e sentir ao ponto de surtar, né? não, ao ponto disso atrapalhar a tua vida sempre, entende? Porque assim, Sim, eu acho muito difícil as pessoas, todas as pessoas não terem um tipo de déficit ou um tipo de fraqueza emocional, sabe? sim, Aquelas pessoas super motivadas, aquelas pessoas que são extremamente levadas por desafios e mostram isso. Gente, eu acho isso um pouco fake, assim. Eu acho que eu não consegui encontrar ainda pessoas fortes em tudo, emocionalmente fortes em tudo, sabe? não Não tem, não existe tem. isso. Para isso inventaram a inteligência artificial, que ela é extremamente racional. Nós não somos. A grande maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Isso já foi Emocionais. comprovado cientificamente. Então, quer dizer, se você tem que fazer um manejo no seu comportamento, se você tem que fazer um manejo em você, você tem que entender as suas emoções. Que tipo de fragilidade você tem em relação às suas emoções. Consequentemente, você tem que conhecer o que faz com que você se prejudique em relação a isso. Se, por exemplo, você não Sim, sabe conviver com tristeza, se você não sabe conviver com notícias ruins, ou você reconhece isso e vai trabalhando isso para entrar em contato novamente, ou você vai ter que se afastar desse tipo de situação, entende? E a ansiedade é sim. da mesma forma. Eu conheço as minhas crises de ansiedade, eu sofro com as minhas crises de ansiedade, mesmo quando eu identifico quando elas estão chegando. Então, assim, é muito complexo, sabe? É muito É, complexo é, quando as coisas vão é. chegando, porque elas estão acima da minha própria racionalidade. Quando eu percebo, eu já estou ofegante. Quando eu percebo, eu já estou em taquicardia, sabe? E não é assim, eu sei exatamente o que está acontecendo com o meu corpo, que parte do meu cérebro está sendo ativado, que tipo de neurotransmissor está sendo ativado, sabe? Mas não é uma coisa que eu digo assim, para. É Não, eu terrível tenho porque que a gente sabe, encontrar. né? A gente sabe o que está Eu tenho. acontecendo, a gente tem consciência e a gente fica. Eu acho que até é pior a gente ter o conhecimento científico, que a gente fica, que droga, como que eu vou parar esse negócio que ele não para, não é? Isso, é isso. Aí você diz, tá, mas o que você faz? Eu tento criar subterfúgios. Eu tento Sim, enganar o meu cérebro, entendeu? Com sim, sim, subterfúgios. Porque eu sei que isso, para o meu cérebro, é maior. Porque o meu cérebro, ele ganha alguma coisa com isso. Eu não sim, sei o que ainda que ele ganha, que ele me faz sofrer, mas ele ganha alguma coisa com isso. Então, sim, sim. o que meu cérebro está me dizendo? Esse ganho inicial é o que nos faz viciar nisso, né? Porque se a gente não tivesse ganho, a gente não ia ter de novo. Mas com certeza a gente Claro. tem um ganho, né? E aí esse ganho, a gente vicia nele e chega uma hora que a gente faz, não sabe ver o que está fazendo de verdade, né? Não, e qual é a função da ansiedade? A função da ansiedade é tirar você da zona de conforto. É dizer, olha, Sim, alguma coisa pode não estar certo, então você precisa sim, fazer um movimento, entendeu? Então o que sim, acontece? Quando eu faço o movimento, porque eu sempre, para não passar por isso, eu tento encontrar subsídios que eu consiga contornar a situação. E eu sim, vou te dizer que 95% das vezes que eu me torno ansioso, eu sei que eu vou sofrer de graça, que o que eu estou prevendo não vai acontecer. E não acontece, entende? Ou pelo menos da maneira como eu acho que vai acontecer. Então, eu sim, mesmo sabendo disso, eu já tento me reharmonizar,
porque eu sei que eu já fiz um plano para que isso não acontecesse, entendeu? Sim, As sim, coisas não saem como a gente quer, e esse também é um problema de ansiedade, é você querer controlar o mundo, você querer controlar tudo, e você não tem esse controle, tá? E o que acontece a partir daí? Por exemplo, um dos subterfúgios que eu faço, eu deito com os meus filhos, né, quando eles estão dormindo ou quando eles estão na caminha, e eu fico abraçado neles. Sabe? Isso me alenta de novo, isso me dá isso me libera cargas de dopamina e ocitocina que me isso. acalmam, entende? Então, E assim, aí vai o que que bloqueando eu os outros neurotransmissores ruins naquele momento, não é me isso? reharmoniza, exatamente, entendeu? Então, é um subterfúgio Sim, que eu uso para me reharmonizar. Então, assim, eu sei que eu não vou sim, conseguir dormir, eu sei que eu não vou conseguir me concentrar. Então, eu tento fazer alguma sim, coisa que me relaxa. Você sim, trabalha muito com as questões de dieta, emagrecimento, né? Esse é um problema para isso. pessoas ansiosas que elas tendem a comer muito, né? Por exemplo, Sim, sim. no meu caso eu não consigo comer. Então é diferente no meu caso. Eu também É, não é muito, consigo muito louco comer. isso. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou com qualquer questão desalinhada, no meu caso eu não como. Às vezes eu passo 2 dias sem comer. Aí eu digo até que é um Mesma spa coisa eu. natural. É um spa É a natural mesma coisa. que aí eu emagreço, mas não é legal, porque a pessoa Não, sem não é. comer, a pessoa precisa se Não nutrir. é. E realmente, um dos sintomas que as minhas clientes, pacientes e alunas de emagrecimento, que elas relatam, né, que eu também já fiz várias pesquisas ao longo desses 3, 4 Sim. anos, é a ansiedade. Ganha, assim, tipo, 80, 90%. Por que que você acha que você está sobrepeso ou não consegue emagrecer? Ansiedade. Ansiedade. Então, aí, dentro lá Ó. do emagrecimento, a gente tem técnicas específicas, né? E aí, me diga então, além, você falou um exemplo que é essa de deitar com seus filhos e tal. Outro exemplo do Isso. que as pessoas poderiam fazer para elas baixarem o nível de cortisol e aumentarem outros níveis. Eu tento. Eu foco direto em coisas que me dão muito prazer. Sabe, por exemplo, assim, eu boto um filme que eu adoro, que eu já vi 32 vezes. Entendeu? Pra que isso? Pra eu não precisar pensar. Eu fico assistindo aquilo, mas eu não preciso pensar. Então aquilo me Uhum, relaxa, entendeu? Então, assim, uhum, são coisas que são específicas de cada um. Por exemplo, o comer, tem gente que come muito, que é para liberar dopamina, que é para sentir prazer também. Então, é um isso, tipo de prazer, entendeu? Mas é um tipo de prazer que, se você não cuida, você extrapola, entende? Você sai de uma quarentena com exato. 20 quilos a mais, entende? No nosso caso é o contrário. Você se debilita porque você se fragiliza mais ainda porque você fica sem comer, né? Eu chego a trancar a glote Isso. aqui, sabe? Que eu não consigo beber nem Eu, água. É impressionante, Eu assim. sou desse jeito. É? Eu tô passando por um É? problema de saúde já há algum tempo e agora retomou, que eu até já te falei também, né, que é pedra nos rins. Sim, E aí eu sim. fui, a semana passada, fui para o médico para poder ver como é que estava, porque eu tive uma crise forte. Chegando lá, fiz exames e acabou detectando anemia. Ou seja, eu tô Olha, com esse problema, eu não consigo comer direito. E aí o que é que olha. acontece? É. Acontece outra disfunção, porque a anemia também tem várias causas, a gente sabe, que inclusive eu Claro. vou aprofundar isso, né, com os outros médicos, mas eu tenho quase certeza que é porque eu não como, eu não estou me nutrindo de vitaminas, né, suficientes para que É, meu é. corpo fique legal. E por quê? Porque eu não como. No meu caso, a minha ansiedade, né? Porque tá todo mundo ansioso, gente. Não É, existe para é. ninguém. Tá todo mundo ansioso. Não tem essa, não. Como eu disse, eu já trabalho em casa já há algum tempo. Para mim está sendo esse lado de ficar em casa menos desgastante. Mas eu também estou ansiosa. Ninguém sabe o que vai Claro, acontecer. Mas só que claro, aí claro. no meu caso, a técnica, eu e Ítala uso, e aqui uma das técnicas que eu ensino, que é exatamente você respirar profundamente, pelo menos umas 10 ou 15 vezes, parar no lugar, né, tranquilo, respirar 10 a 15 vezes, e focar, aí abrir os olhos e ali no ambiente você ir descrevendo o que tem, né? Porque é Uhum. exatamente desfocar o pensamento, como você falou do filme também, né? Então você olha, aqui tem uma cama, não, aqui tem um computador, aqui tem. E aí você descreve pelo menos umas 50 coisas
que tem ali naquele espaço que você está, porque aí se você começar a descrever aquilo, você está desfocando o pensamento. Aí relembrando, né, para algumas pessoas que me assistem já há algum tempo, como é que você se torna ansioso? Vem de quê? Vem dos teus pensamentos. Você tem crenças que transformam em pensamentos, isso é muito rápido no cérebro que acontece, o professor pode até ajudar melhor. Dessas crenças e pensamentos, os pensamentos eles trazem emoções, no caso, né? A ansiedade ela não vem, não é só uma coisa, então às vezes a pessoa fica com medo, às vezes a pessoa fica triste, né? Então são várias, um conjunto, um mix de emoções e sentimentos, e aí você com isso tem os comportamentos, ou no caso do pessoal que quer emagrecer, de atacar a geladeira de madrugada, por exemplo, Claro, né? Escondido. claro, Ou claro, então de você ficar claro, com falta de ar, que aí você somatiza no teu corpo. O que é somatizar? É claro, transformar aquela dor, aquele sentimento, aquela emoção ruim no teu corpo, claro, né? E, inclusive, claro, tem claro. uma ciência que estuda isso, que é a psicossomática, né? Que a psicossomática diz que todas as nossas doenças, elas têm origem emocional, seja o que for. Ah, mas é o coronavírus, eu peguei porque fulano espirrou em mim. Se você pegou é porque sua imunidade estava baixa, você estava propensa a pegar, e tem vários outros fatores, eu estou dando só um exemplo, pelo amor de Deus. Não sou Isso. especialista Sim, em sim. coronavírus, mas assim, dando um exemplo, tua imunidade estava baixa, você pegou. E a pessoa que estava do teu lado não pegou, enfim. O que acontece? De onde vem essa imunidade? A psicossomática estuda quais são as possíveis emoções que fazem você ter imunidade baixa. Então é importante, mais uma vez, a gente se conhecer, né? E que Então, mais? Mais dicas para esse povo? tem- então assim, ó, tem a psicossomática e tem a psíquica, que é você incorporar a doença sem estar com a doença, que é isso que você falou. Pô, eu começo com dor de Isso. cabeça, não, isso é coronavírus. Daqui a pouco eu já estou tossindo, daqui a pouco já me dá febre. Ou seja, você incorpora os Aí. sintomas sem estar. Porque você está tão em pânico, você Sim, tá tão estressado, que você acaba assumindo isso, né? Sem estar. Mas uma coisa interessante que tu estava falando agora é a questão de quebrar esse sintoma, né? A ansiedade, ela vem precedida de adrenalina e cortisol, né? Que é o que deixa o nosso corpo em alerta. Para quebrar adrenalina e cortisol, a gente usa vamos dizer assim, uma vacina, tá? Para adrenalina e cortisol, que é a ocitocina e a noradrenalina. A noradrenalina você ganha fazendo exercício, você olha. ganha sorrindo. Então, por exemplo, botar um filme de comédia, contar uma piada. Esses dias eu vi alguém falando que morria de rir jogando Uno. A gente joga muito Uno aqui em casa e a gente morre de rir com isso. Então isso também libera noradrenalina. Por exemplo, o que, que Sim, libera ocitocina? O que eu disse, abraçar os filhos, brincar com o cachorrinho, brincar com o seu gatinho, sabe? Cuidar de alguma coisa, cuidar de desenhar, pensar na plantas, gente, família. cuidar de plantas é maravilhoso você cuidar de É plantas. Né? Você está em isso, é casa, você isso, tem tudo isso a teu dispor. é Aproveita isso. para Então, se tratar, né? Naturalmente, é né? isso. Então, assim, o que que eu acho? Que tá todo mundo dizendo assim: aproveite seu tempo para desenvolver competências, desenvolver. Sim, Calma. sim, sim. Vamos Calma. aproveitar esse tempo para a gente se conhecer, porque a gente não tem tempo para se Sim, conhecer também. Sabe, a grande é, maioria das é, pessoas nunca ficou sozinha consigo mesmo. é verdade. Então, o que que acontece? A gente passa 8, 10 horas fora de casa. Quando chega em casa, é para botar os filhos na cama. Então, poxa, a gente É, está tendo uma oportunidade de ter um vínculo que eu acho que fazia 100 anos que não se tinha essa oportunidade. Sabe? Há é 100 verdade, anos viu? atrás, os pais trabalhavam perto da casa e eles vinham almoçar e jantar sempre em casa. Hoje não se É, faz mais isso. não. Então, quer dizer, se a gente conseguir Não se reconhecer. fazia até 2 meses atrás, que a gente já está. Agora a gente faz tudo dentro de casa, inclusive trabalhar, né? Então, o que acontece? Se a gente se treinar um pouquinho, tá? Eu falo isso no curso de marketing sensorial. Se a gente conseguir valorizar os pequenos estímulos do ambiente,
E a gente reconhecer como a gente é feliz tendo a nossa casa, tendo nossos filhos com saúde, tendo a nossa esposa com a gente, sabe? Então, quer Sim. dizer, aquelas desarmonizações, agora a gente consegue, a gente tem a oportunidade de consertar tudo, gente. Sabe? De É, sair disso muito melhor. sim. Sabe? É claro que nós estamos em um momento não propício para criar coisas novas, inovar coisas novas, porque tem algo que nos atrapalha. E a É, criatividade e a inovação, elas costumam surgir quando todas as suas necessidades básicas estão completamente seguras. E hoje o nosso sim. cérebro diz: você corre risco, você corre risco, tá? Então assim, por mais que nós não sejamos nesse momento, vamos dizer, a gente não se arrisque, a gente não é pessoas imprudentes e irresponsáveis, que a gente não se arrisque e não precisa se arriscar. Obviamente, se você vai no supermercado, é estranho você ter que botar uma máscara, é estranho você ter que botar uma luva. Então é assim, é você É, tentando enganar o cérebro e o cérebro tentando mostrar uma realidade, entendeu? Mas é, é, qual a realidade que nós queremos observar? Eu acho que é isso que é o mais importante para controle de ansiedade. Que realidade a gente quer enxergar? A realidade do caos ou a realidade das oportunidades após o caos? Sabe? sim, Eu acho que isso também é uma sim. maneira muito boa de a gente conseguir transformar as nossas atitudes nesse momento. É, fala um pouco. Você falou, quando a gente conversou, você falou sobre conhecer o assunto, né? Aham. Conhecer sobre esse assunto, se aprofundar, estudar sobre ansiedade. O que é que você acha sobre isso? Você acha legal? Você não acha legal? Não, eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho maravilhoso. Assim, eu tenho um curso chamado Neurocomportamento segundo, que ele já está na segunda edição. Eu fiz um que chama Neurocomportamento, ele tem 24 horas aula, e eu tenho Neurocomportamento 2 que eu ainda não sei como eu vou chamar ele. Nesse curso de Neurocomportamento 2 a gente fala muito sobre ansiedade, sabe? Então, assim, Sim, eu acho que você tem que estudar o que te atrapalha, sabe? Você tem que sim, estudar o que te faz mais frágil. Eu não chamo de fraqueza, tá? Eu não chamo de fraqueza porque isso é humano, tá? A sim, fraqueza é algo que não é humano, ou seja, você rouba, então isso é uma fraqueza, porque isso não é humano. Humano é pensar no outro, mas a sim, ansiedade ela é humana, tá? Então ela é uma fragilidade que todo mundo pode ter ou não. Se você não é ansioso, você tem uma outra fragilidade, tá? Você tem, então quer dizer, estudar isso é se entender. Então, por exemplo, quando eu dou uma aula de, sei lá, vou dar uma aula de neuromarketing, por exemplo, as pessoas se reconhecem ali como humanos. E isso é tão é, bacana porque elas saem impressionadas como elas se conhecem e como elas se conhecendo, elas podem então conhecer o seu cliente. Para ver assim, ó, nós é, somos tão iguais, mas tão diferentes. Não é verdade? Porque é cada um é verdade. diferente do É, outro, mas no fundo é, nós somos iguais. No momento sim, de guerra, nós somos iguais. No momento de. Nos nossos instintos, nós somos iguais. Na nossa neuroanatomia, nós somos iguais. Os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios. Né? A mesma sim, raiva você sente, a mesma felicidade você sente, sabe? A mesma sim, tristeza sim, você sente. Então é sim, incrível é isso, né? é, Que às vezes você olhar para o lado, né, para o seu marido, para sua esposa, e ele não tá com aquela crise de ansiedade que você tá, e você estudar esse comportamento e pedir, poxa, me ajuda. Por que, que você não está assim ansioso ou tão preocupado? Talvez ele te explique que calma, tem essa possibilidade, tem essa, porque você fica naquele espiral da morte que eu chamo. O espiral da morte é aquele sim, beco sem saída. Você conta com 5 opções. Quando essas 5 opções se anulam, você volta para aquela primeira opção de novo. Então, quem é ansioso demais, ele entra numa espiral da morte, que eu chamo, ele não consegue sair. Então, ele precisa de ajuda, de pessoas que te com abracem, de certeza. pessoas que te alentem, de pessoas que te mostrem outras perspectivas, sabe? Eu vou te Sim, dizer, eu sou muito, muito bom, modéstia à parte, muito bom, quando eu chego nas empresas e eu consigo enxergar soluções em tudo que eu vejo.
Porque a gente já passou por tanta empresa, por tanta consultoria, que isso pra gente é muito fácil. E que as pessoas me olham e dizem assim, nossa, eu queria ser assim, sabe? Eu queria enxergar soluções em tudo. Mas isso também é Sim, treinamento. Isso também se é, aprende. Em é, compensação, é eu verdade. preciso que as pessoas me ajudem em momentos de ansiedade também. Sabe? Sim, Porque isso é uma sim, fragilidade minha, sim. né? E é como você falou no início, somos feitos de comportamentos repetitivos, que são os hábitos, né? Aquilo que a gente já faz Exato. inconscientemente e que agora a gente teve que parar e deixar de fazer uma série de comportamentos que eram hábitos, que eram inconscientes, para fazer outros. Daqui a pouco, esses que a gente está fazendo, eles vão se tornar hábito. Aí já vai ter outro boom, porque Claro. essa crise ela vai passar. E qual é o outro boom? Você Claro. voltar a ter os outros hábitos que você tinha antes, que deixou de ter, que passou a ter outros. Olha que louco. Claro. E Claro. eu digo assim, que bom e que ruim que o ser humano é maluco, gente. Ser humano é doido, o ser humano não é normal. E o normal é ser doido, gente. Porque não existe. É, porque isso é que é normal, né, assim, ter essas emoções, é normal surtar assim. O que não é normal, gente, é você saber que você tá assim, ou saber que uma pessoa da sua família que está com você ali tem aquilo e é daquele jeito, e você ignorar, e você não ter empatia, você não querer ajudar, e você criar um conflito como se fosse culpa da pessoa, como se a pessoa estivesse fazendo aquilo de propósito. Ela, mais do Claro. que qualquer um, tá, é a mais prejudicada. Então é Claro. importante nesse momento sim a gente se conhecer, conhecer o outro, sobretudo, né, essa pessoa do círculo familiar ali, que a gente convive mais, que tem a nossa família é maior, mas tem gente que não está vendo o pai, não está vendo o avô, porque a gente está realmente possibilitado, mas é só agora. Ai, vai demorar muito. Nós estamos numa era que é tudo muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápidas, né? E assim, essa crise, ela não vai demorar. Ela não vai demorar, gente. Ah, e se passar um ano é muita coisa. Gente, um ano passa assim, ó. Eu não estou dizendo que é legal, não. Eu estou dizendo que é importante a gente ter a consciência de que ela vai passar como qualquer outra e que você, talvez, aconteça com algumas pessoas, por exemplo, lá da tua empresa, a tua empresa também tinha comportamentos empresariais inconscientes. E aí o que é que acontece? A empresa de repente viu que não precisa mais de você, porque ela funcionou sem você. E aí você de repente vai arrumar outro problema, que é normal, porque nós todos temos problema, que é o quê? Não ter aquele trabalho. Então comece a identificar isso. Será que eu vou ser? Mas não com ansiedade, sabe? É identificar, é fazer um planejamento estratégico de verdade, entende? E é Sabe importante. uma coisa que. Sabe uma coisa que eu acho que vai trazer. Dentro desse assunto que você está trazendo agora, uma coisa que eu acho que vai nos trazer muito forte é a questão da tolerância, sabe? Porque É assim, ó, a verdade. gente está percebendo que está nas nossas mãos contornar situações de comportamento alheio também. Porque a gente está confinado numa casa com a família e se a gente não for tolerante, se a gente não aprender a contornar certos comportamentos, é como você disse, a nossa casa se torna um inferno. Porque todo Sim, mundo tem particularidades, todo mundo tem os seus hábitos, todo mundo está sofrendo a momentos de adaptação, entendeu? sim, Então, a coisa sim. mais bonita que tem é você ter hoje, conseguir ter hoje, uma casa com harmonia. Aí você consegue perceber que todo lugar que você vai, você consegue trazer a harmonia também. E que essa harmonia, ela não depende do seu ponto de vista ou do ponto de vista da outra pessoa, mas sim de uma equalização e de um respeito de posição e de comportamento de cada um, sabe? É, E isso também é, controla a ansiedade, porque a nossa sim, tendência em controlar o comportamento alheio, em querer que as pessoas mudem, também nos faz ansioso. Sendo que a gente é, consegue fazer um controle de ambiente se nós nos entender. Voltamos de novo à questão, nós nos entender. Então, se você é, quiser ficar menos ansioso, você tem que se entender. Sabe, você não é, vai entrar numa discussão que você sabe que não vai lhe levar a nada.
você não vai querer mudar a opinião de uma outra pessoa que você percebe que não quer mudar de opinião. Tá Isso, entendendo? Então, isso. eu acho que a gente vai melhorar tanto Não, com nas nossas certeza. relações, Gente, sabe? E dar mais eu valor tô também. olha, eu não vou, eu tô muito otimista e feliz, como eu já falei, porque eu sei disso tudo. Eu tenho certeza que as pessoas vão dar vão alcançar um nível, um salto, vão dar um salto quântico e vão alcançar o É, próximo nível vão. na marra, É. porque se não aprendeu por livre e espontânea vontade, está sendo por livre e espontânea pressão, vai ter gente que não vai alcançar esse próximo nível? Vai, isso é normal. Mas a grande maioria tem muita gente falando sobre isso também. Tem muita gente meio louco aí, surtando e só colocando mensagens, né? Essas mensagens nos grupos e tal do que está acontecendo, não sei quem morreu, não sei quantos morreram. Gente, as pessoas vão morrer. Sim, porque algumas não vão aguentar. Sim, isso é legal? Não, isso é terrível. Mas não vamos focar nisso. Vamos focar na coisa boa. O que é que eu posso fazer diante dessa situação que eu estou vivendo agora, que a minha família está vivendo agora? E se eu tenho ansiedade, se eu sou uma pessoa ansiosa, ou se alguém perto de mim tem, o que é que eu posso fazer para melhorar, para dar esse salto quântico nisso, né? Técnicas tem muitas, inclusive o senhor ainda está com, o senhor não, né? Não, senhor não, 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 é demais, porque depois tu começar a me chamar de senhora não vai dar certo. É, Você, aí eu vou revidar. não, 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 não. Você ainda tem, você está com algum curso gratuito, com acesso gratuito para as pessoas? Sim, sim. Qual que Sim, é o sim. Eu curso que acho que você está? esse momento é o momento que a gente tem que contribuir da melhor forma. Nas próprias lives que a gente está fazendo, a gente está se dispondo do nosso tempo, e eu acho que isso é a solução que a gente pode trazer, né, Ítala? É o jeito que a gente trabalha, é o que a gente pode trazer para as pessoas, né? A nossa plataforma lá, sim, eu disponibilizei um curso gratuito, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo via direct aqui, eu passo Eu vou colocar na minha o que bio que também. precisa. Você me dá o Tá, link, aí eu coloco na bio, né? Mas qual que é o tá. curso? Qual é o nome do curso? O que que é? Mitos e verdades sobre o nosso cérebro. Ele é um curso Tá. divertido, ele é um curso muito divertido em relação assim ao entendimento cerebral, tá? Para quem quer conhecer, eu até disponibilizei esse curso porque ele é um curso mais genérico, ele serve para todo mundo, tá? Então eu acho que pro momento atual, é o que eu estava falando agora. Eu acho que a gente se conhecer, né? Eu acho que é o maior ganho que a gente vai ter nesse primeiro momento é se conhecer. Então ele é um curso Sim. divertido, tá? Ele não é um curso técnico, ele não tem nada de abordagens mais Uhum, superiores, matérias que você vai vender, você vai vender. Ninguém quer vender nada agora porque ninguém quer comprar nada uhum, agora. A gente quer uhum. se entender, a gente quer entender o que está acontecendo no mundo, sabe? Sim, Então eu sim. acho que esse curso é um curso bem bacana de se fazer, sabe? Para a gente começar a ter esse primeiro contato com a neurociência, com a psicologia, né? Se reconhecer, né? Poxa, eu sou assim, pô, é verdade, eu faço isso, né? Então, quer dizer, a gente Sim, acha que só os outros que fazem as coisas, mas a gente também faz, né? com certeza, com certeza. Olha, eu estou assim muito feliz para ser a nossa a primeira live, né, aqui dessa série aí, É, que eu acho que vou passar uns 20, 30 dias fazendo todos os dias. Tem vários legal. convidados ali do nosso grupo, né? A Inês, eu vou fazer Sim, com a eu Inês vi. semana que vem, né, A Inês, esposo. o Peter, eu É, vi, o nossa. Peter, até o Alex Borne falou comigo Sim, hoje. sim, sim. O Alex é um querido, nossa. Ele disse que quer também, e eu tô adorando, porque as pessoas, a gente coloca, a Ah, gente vai atrás, mas os outros vêm, os outros querem também, e isso é legal, porque sim, a gente, além da gente se ajudar primeiro, é, entre a gente, os profissionais, né? Porque a gente se ajuda, a claro, gente, com claro, você eu sempre aprendo, aqui eu já aprendi várias claro, coisas só nesses claro, minutinhos que a gente está aqui. claro. E a gente ajuda todas essas pessoas, né, que estão aí nesse movimento. Então, a gente já está perto de encerrar. Eu quero te agradecer demais, Alexandre, porque você foi o Imagina, eu primeiro que eu que adorei falei e estar o aqui. primeiro que disse eu quero.
Porque se você não dissesse eu quero, eu ia ficar muito triste. E Imagina, aí, gente, há quanto diga. tempo tu faz parte do nosso grupo lá? Já faz, eu acho que Ai, fosse uma sei das primeiras a lá. entrar, né? Foi, eu acho que desde, não sei desde quando que É, tem um grupo, acho que é 2016, é, 2017, desde o não início, sei. né? É. Foi sim. E, gente, olha, é muito bacana porque é uma comunidade de estudantes e estudiosos É, e é, profissionais de neurociência, de neuromarketing, de neurovendas, de neurocoisas, é. né, que a gente chama lá, o nome do grupo. Então é super legal e a gente aprende, a gente troca, a gente divulga as coisas para as pessoas e a gente mostra o nosso trabalho, é muito legal. Então, lembrando, primeiro, eu vou colocar o link aqui na bio do curso do professor Alexandre, que é gratuito para vocês assistirem. Essa live vai ficar 24 horas aqui, depois eu vou colocar no canal do YouTube, depois eu vou colocar dentro dessa página, que também é a página para vocês se cadastrarem, para vocês receberem um e-book gratuito no e-mail de vocês. Vocês vão receber conteúdos diários sobre ansiedade, sobre saúde integrativa, bem-estar, emagrecimento. E também nesse link dessa página vocês vão entrar no grupo do Telegram para vocês terem esses conteúdos também. O Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo melhor do que o WhatsApp, mas é bem parecido. Baixa o Telegram, lá tem muita coisa bacana para vocês aprenderem, não só o meu canal, tem vários canais. E vai ter a semana dos 7 dias, Ansiedade Zero, que vai acontecer daqui mais ou menos uns 30 dias. É uma semana inteira de conteúdos e técnicas, mas lá dentro do grupo do Telegram. Então é importante que você entre, tá? E assista Legal. essas lives, que a partir de hoje vai ser às 17h30. Alexandre, olha, gratidão. Eu nem sei quanto tempo tem mais aqui. Me disseram aqui da minha equipe que já tá quase acabando. Tá quase. Você quer fazer alguma Legal. colocação especial, fazer um release, enfim, você quer Não, então, fazer um eu até adendo? convido o pessoal para acessar o nosso site lá, é www.dnacorporativo.com.br. A gente tem 2 e-books também, pode baixar gratuito. Tem um que fala sobre neuromarketing, outro fala sobre como o cérebro aprende. Também é bem legal Sim. para dar uma revisada. O DNA canal, Corporativo. Como é que é o nome do site? .com.br, dnacorporativo.com.br. dnacorporativo.com.br. Isso. E o nosso canal no YouTube também, a gente tem quase 4.000 pessoas já seguindo. Lá tem mais de 100 vídeos no YouTube com dicas, com várias coisas legais, assim, então. Então, assim, Aí lá tem no bastante YouTube coisa. tá como? É NeuroExpert ou é DNA Corporativo no YouTube? Neuroexpert mesmo. Neuroexpert. NeuroExpert, que é o mesmo aqui, viu, gente, do Instagram, Isso, @NeuroExpert, tanto no Instagram quanto no isso. YouTube. É isso? Isso. Eu Pois vou é, baixar também essa live e vou colocar lá para depois, pra gente assistir mais. joia, joia. Tá Eu estou muito bom? feliz, começamos com o pé direito. Eu passei o Valeu. dia inteiro dodói, eu tô dodói ainda com a É, tal das pedras nos rins. Mas eu disse que eu ia ixi, fazer essa live, que eu ia estar, nem que depois que eu terminasse, desligasse aqui, pá, força. desmaiasse de dor. Mas Deus, ele é muito poderoso e ele não faz nada por acaso, gente. Nós É estamos isso aí. relembrando, para finalizar, nós estamos passando por esse momento, sim. A humanidade toda, não tem para rico, não tem para pobre, não tem para cor, não tem para raça, não tem para ninguém. Todo mundo está no mesmo barco. Eu digo que a gente está todo mundo É isso surfando a aí. mesma onda, sendo que É cada um isso com aí. sua prancha. Qual é a prancha que É você vai isso aí. escolher, né? Para você surfar? Vai ser uma prancha pequenininha? Se você tem 80 quilos, é bom você comprar uma prancha que te suporte, senão você vai afundar, né? Então, a E escolha é sua da sua prancha. Sua. Você que vai escolher qual é a sua sejamos prancha. sejamos solidários. Eu acho que isso que o mundo precisa, solidariedade. Sabe? Se você Sim, sabe mais, você tem que ensinar. Se você tem mais, você tem que ajudar, sabe? isso. Eu acho que é Isso. isso. E é isso que a gente está buscando nessa rede, né, de estudiosos de neurociências aí, para a gente poder estar levando para esse povo. E aí pode ser, e eu já quero deixar aqui o convite, como eu vou ter 30 dias de live, mas lá na frente você voltar aqui para a gente poder estar, a gente já vai estar aí com as 2, 3 semanas de live de Não, outros conhecimentos. E aí eu vou você assistir volta dos para a gente. colegas, eu vou assistir dos colegas, vou. Pois aí você volta para a gente falar de novo, porque só o que tem é coisa para a gente falar, né?
Legal, Um legal, beijo legal. Quando grande quiser. para vocês todos aí que Valeu, estão em querida. Portugal. Um beijo na sua família. Deus te abençoe. Obrigado. Gratidão. Valeu. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Beijo. Até mais. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado.